estamos terminando o ano, nós estamos iniciando um outro ano, amém? Abra sua Bíblia a partir desse momento em Deuteronômio, capítulo de número 12, o quinto livro da Bíblia. Você começando de Gênesis, você vai encontrar no Pentateuco, Deuteronômio, capítulo de número 12, versículo de número 7. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor está fazendo no nosso meio e tem feito por todos esses tempos. Obrigado por 8 anos de ministério. Obrigado, Jesus, pela Tua presença em nós através do Teu Espírito Santo. Obrigado por cada dia que vivemos nesse ano e aquilo que o Senhor já determinou para o ano vindouro. Queremos então fazer os planos e sonhar os Teus sonhos. Não queremos planejar para que o Senhor carimbe e autorize, mas queremos sonhar aquilo que está no Teu coração, Pai. Que Teu Espírito tenha liberdade para poder nos ajudar, nos ensinar e encontrar um coração sempre quebrantado e contrito, aberto para o arrependimento todos os dias e recomeços. Tudo isso para a Tua glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deuteronômio 12, 7 diz assim: ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. É uma palavra profética dentro de uma construção da lei de Deus para nós, apontando para o tempo da graça, refletindo tudo aquilo que iríamos viver nesses dias, nesses tempos, e demonstrando como Cristo se manifestaria e estaria no meio do povo dele, e também como o Espírito Santo agora não mais tomava alguém ou estava na presença de alguém isolado, de alguma pessoa, mas ele habitando num templo, e nós somos o templo desse Espírito. E aqui nesse capítulo 12 ele vai falar sobre o local da adoração. Então, nesse momento ele começa a descrever como é que deve ser esse processo quando o povo de Deus começa a alcançar as bênçãos, as promessas e tudo aquilo de vitória que Deus tinha falado por intermédio dos tempos, e como isso seria conclusivo e real na vida das pessoas. E nesse auge do capítulo 12, dá a impressão que a gente ia culminar nesse ponto maior em outro versículo, mas no versículo de número 7 aqui para nós, nas Escrituras, vai dizer que na presença do Senhor, o nosso Deus, é nesse lugar que nós e as nossas famílias desfrutaremos e nos alegraremos com o que Deus, o nosso Pai, tem de melhor e tem nos abençoado. E ele vai dar alguns ensinamentos para a gente, que vai estar descrito aí desses versículos de 1 até o versículo de número 32. Tem diversos ensinamentos, diversas revelações poderosas para nós. Mas eu quero trazer algumas coisas que Deus colocou assim para poder sobressair aos meus olhos e compartilhar com vocês nesses dias e para esses dias que virão. Então ele vai dizer algumas coisas importantes. Primeiro, no versículo de número 1, ele coloca algumas coisas importantes, falando: aqui são os decretos e ordenanças, e vocês, nós, devemos ter cuidado de cumprir enquanto estivermos vivos aqui nessa terra e na presença do nosso Deus. Algumas coisas Deus nos mostrou como herança. Mas dando continuidade nos versículos, aí a gente percebe que ele vai falar assim: destrua por completo todos os ídolos que tiver no meio de vocês, porque agora os locais que vocês estão indo, e é um local de bênção,
vai existir alguns costumes, alguns hábitos, alguns ensinamentos, ainda que sejam coisas clássicas, ainda que outras pessoas estejam fazendo, ainda que todos ao redor estejam nisso, vocês não fazem parte desses povos nos quais vocês estão conhecendo, no quais vocês vão destruir, nos quais vocês vão avançar, e vocês não vão repetir as mesmas práticas que eles fazem ou fizeram. E tenham atenção para que isso não venha a enganar o coração de vocês e vocês comecem a repetir achando que é de Deus. Então ele vai falar assim: derrubem tudo, ali no versículo número 3, não deixe sobrar nada. É claro que essa visão não é para os dias de hoje. Era naquele tempo, tempos de guerra, tempo de conquista de terras, de mantimentos, de espólios de guerra. Mas o próprio Deus nos direciona para os dias de hoje, dizendo: olha, eu estou abrindo as portas para vocês, estou colocando vocês em um local de bênção. Eu estou derramando as bênçãos sobre cada um de vocês. Agora, vigiem o coração para que vocês não repitam as práticas pagãs e aquilo que é abominável para mim, diz o Senhor. Então, cuidado quando vocês forem adorar, aí no versículo 4, para que vocês não pensem que estão adorando a mim e na realidade estão adorando os deuses da terra, os deuses feitos por mãos de homens, os ídolos de cada pessoa ou de cada nação na qual vocês vão conquistar. E aqui está se referindo a Canaã. E as práticas desses povos são práticas imorais, práticas de rebelião, a ponto deles fazerem feitiçaria e entregarem os próprios filhos para serem queimados no fogo, com um voto, com um pacto para conquistar coisas, para terem prosperidade financeira. Eles entregam até os próprios filhos para morrerem em sacrifício a Baal, a Moloque. Eu não quero que vocês sacrifiquem a geração de vocês por causa de riquezas. Eu não quero que vocês desperdicem os filhos de vocês e os matem para conquistar nada nessa terra, porque eu estou dando tudo para vocês. E eu vou dar sempre mais aquilo que eu achar que é importante e necessário. Quando a gente lê o capítulo, a gente vai perceber isso. Então, não fiquem preocupados. E o próprio Cristo vai dizer: não se preocupe no que há de comer, beber e vestir, porque isso já faz parte das pessoas dessa terra, dessa vida. Mas se preocupem em agradar ao Senhor e descansar nele, porque Ele é um Deus provedor e Ele sabe o momento certo para poder entrar com a providência. E aí, na hora que a gente vai lendo esses versículos, a gente percebe que existe muito entendimento. Olha, na hora que vocês forem procurar um local para poder adorar a Deus, não vai ser em qualquer local. Os povos dessas terras aí, que adoram ídolos, eles vão construir altares e eles vão buscar lugares bem altos para ver se eles estão mais em contato com aqueles deuses que parecem estar longe. Mas comigo não é assim, porque eu sou um Deus de alto e de baixo, eu sou um Deus de monte e de vale. Eu estou em todos os locais e eu vou habitar no meio de vocês, eu vou andar no meio de vocês e lá na frente eu vou morar dentro de vocês. E a gente está vivendo esse tempo de hoje. Então eles iam buscar locais que eles pudessem estar próximos daquilo que eles acreditavam. Vocês não vão poder fazer isso, porque vocês servem um Deus que está vivo. E os sacrifícios que eu quero de vocês é um coração quebrantado e contrito na minha presença, de dia e de noite, louvando a mim com a tua vida. Eu não quero que vocês façam sacrifícios como eles fazem. E tudo que eles estão cobiçando aí é para os próprios benefícios próprios. Interessante que vai ser tudo para si, a ponto deles fazerem cultos de imoralidade
e já tem até sacerdotes voltados para práticas sexuais imorais. Tudo isso por causa de uma ganância, uma cobiça exorbitante para se ter poder e ganhos. Então cuidado que vocês não façam essas coisas e acreditem em qualquer coisa achando que é de mim, porque eu já disse para vocês como é que deve ser um culto. E também tenham atenção para que vocês não pensem que podem adorar em qualquer lugar. Não podem agir dessa maneira. Outra coisa, quando vocês forem fazer qualquer sacrifício e oferta, e dízimos e holocaustos, e todas essas dádivas que vocês trouxerem no altar, tenham cuidado, porque sou eu que estou abençoando, diz o Senhor, e isso não provém nada de vocês. Eu estou dando para depois receber e abençoar ainda mais. Então vocês não precisam fazer sacrifício de tolos, mas precisam estar com o coração entregue completo, com a força, com a inteligência, com o ânimo para poder adorar a mim, diz o Senhor, por completo. No versículo de número 8 ele vai dizer: vocês não vão agir da maneira que vocês entendem, mas é da maneira que eu digo que é e deve ser. Eu vou dizer como deve ser a maneira de me adorar, e vocês precisam corresponder com isso. Não inventem maneira e não repitam as práticas que eles estão fazendo, porque hora vai, hora vem, eles estão inventando maneiras de adorar os deuses deles com práticas que para mim são abomináveis. Então cuidado com previsões, com astrologia, com horóscopo, com astros, com dias que podem acontecer, com adivinhações, com feitiçarias, com jargões, com palavras que não vão acontecer, porque eu não falo através deles, eu falo através dos meus profetas. E a partir de agora, aquele que falar e não se cumprir, ou que falar e envolver corrupção, ganho e benefício próprio, não arrependimento, mas sim com práticas de imoralidade, eu não estou com ele. E aí vai ser fácil vocês observarem que é só consultar a minha lei, é só vocês abrirem as escrituras e comparar a vida de quem está falando com a prática executada. Aquilo que eles falam precisa ser exatamente aquilo que eles fazem. A pregação tem que estar alinhada com o comportamento. Nós conhecemos então a árvore pelo fruto. E então, quando vocês chegarem nesse lugar, que ainda não é o lugar do descanso, haverá um dia que vai ter um lugar de descanso. Só que o nosso Jesus, ele cumpre o Shabá para que a gente esteja descansado em todo o tempo nele. Ele é o nosso provedor, ele que cura, ele que liberta, ele que realiza todas as coisas. E nós teremos esse grande dia de descanso, mas não é no sentido de estarmos dormindo, preguiçosos, sem fazer nada, mas completamente entendido e ciente de que Jesus já fez tudo por cada um de nós e só precisa a gente colocar em prática a palavra dele. Esse é o nosso descanso. Então a gente precisa descansar mais no Senhor, aprender a confiar mais nele, porque ele é um Deus que não vai nos deixar desamparados. Quando vocês então avançarem para essa terra, estou no versículo número 10, eu vou fazer com que vocês não tenham guerras com os inimigos e eles vão ficar com medo de vocês, e eu vou fazer com que isso aconteça, e todos que estiverem cercando vocês não vão conflitar, porque eu estou dando segurança. Deus é um Deus que Ele nos dá segurança, Ele nos dá livramento. Quantos livramentos Deus nos deu esse ano e a gente nem sabia o que seria. Uma sinaleira que fechou, um engarrafamento que pegamos,
um atraso sem querer, uma rua que a gente não passou, um momento que a gente não estava presente. Quantos foram os livramentos de Deus, mesmo sem a gente ter a mínima compreensão? Nosso Deus é um Deus da segurança. Então, no lugar, no versículo 11, que Deus escolheu para a habitação do nome dEle, é aí que vocês devem se unir, congregar, estar juntos em unidade para que eu possa derramar a bênção. Eu não quero que vocês fiquem fazendo os seus cultos nas cidades de vocês, e ainda que eu prospere e isso aconteça, vocês podem fazer os cultos lá, queimar holocaustos e toda a família se divertir e comer. Mas lembre-se que eu não vou derramar a saúde e a prosperidade lá, mas no arraial, no local que eu escolhi para glorificar o meu nome. Então não adianta ser congregante dentro de casa. Deus ainda tem o mesmo propósito com o povo unido em um templo. E esse templo pode não ser feito por mãos humanas, mas a gente precisa se reunir para adorar e glorificar o nome do Senhor. O que existia naquela época vai existir agora. E quando a gente começa a entender os versículos 12 e 13, ele vai dizer: olha, isso vai servir para todos que estão na sua família, seus servos, seus filhos, todos os seus amigos e todos aqueles. Eles precisam estar junto, congregando, porque aí eu vou derramar a bênção. Aí você pode ler depois os versículos posteriores e você vai compreender isso. Porque o sentido moral aqui é uma reunião do povo no local que Deus quer, não é no local que a gente gostaria de estar, mas onde Deus quer nos levar e onde Deus quer que a gente esteja. E quantas pessoas nem oraram para saber qual local que deve estar congregando, e eles vão ser atraídos pelas práticas pagãs. E o Senhor diz assim: vigiem, porque os povos que eu estou tirando do meio de vocês, eles se reúnem e eles fazem muitas práticas, inclusive eles fazem festas e entretenimentos. Eu não quero isso de vocês. Eu quero que vocês festejem na minha presença. E certamente quando você passa os capítulos posteriores, 13 e 14, você vai ver que vai ter festas de adoração ao Senhor, festa das cabanas, das semanas. E eu vou ensinar para vocês como devem festejar em santidade para a glória do meu nome. Aleluia! Então agora o Senhor está dizendo para a gente: eu quero que vocês estejam separados para um propósito eterno. E vocês vão se regozijar na presença desse Deus maravilhoso. E ofereçam para Ele o melhor nesse local que vocês estiverem. A começar da vida de vocês, entreguem tudo que vocês têm. Não fiquem com nada. Agora cuidado, porque lá eles estavam sacrificando para a prosperidade financeira. E eles faziam coisas para que eles pudessem receber cura, dinheiro e poder. E então já vai ter alguns templos nesses locais que vão ter prostitutas cultuais, que elas vão vender o próprio corpo e as pessoas vão pagar para poder ter disponível isso, e vão fazer pactos de sangue com Satanás. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? Os pactos que são feitos pela ganância do coração, e muitas vezes são pactos de sangue com o inimigo. E não fique achando que não pode acontecer, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz e ele vai realizar sinais e prodígios para poder enganar, inclusive aqueles que foram eleitos. Então todos esses hábitos e costumes desses povos, o Senhor diz que não é para nós, mas Ele não quer isso para nós. E Ele não vai abominar essas coisas somente. Ele vai dizer: não se misturem com eles para fazer essas coisas.
É claro que vocês vão transitar nesses locais, eu estou dando a terra, não porque vocês merecem, mas porque eu repugnei eles. A terra está vomitando o pecado deles, é por isso que vocês estão adentrando. Não é porque vocês merecem alguma coisa, mas é porque eu abominei eles. E agora vocês vão transformar essa terra em uma terra de santidade, prosperidade, saúde para a glória do meu nome, diz o Senhor. Então, aonde Deus nos colocar é para que reflita a glória dele. E aí vocês podem realizar tantas coisas, ele vai decorrendo aí, até o versículo 18, e ele vai dizer assim, olha o que ele diz no finalzinho do versículo 18. No local que o Senhor, o seu Deus, escolher, vocês e seus filhos e filhas, e todos que estiverem com vocês, inclusive os líderes, os obreiros na casa do Senhor, os obreiros, aqueles que estão trabalhando dia e noite para adorar ao Senhor, aqueles que estão com vocês, seus amigos, aqueles que servem na casa de Deus, aqueles que servem na congregação, aqueles que estão juntos servindo, não esqueçam deles. Mas o versículo 19, tenham cuidado de vocês não abandoná-los. Porque muitas vezes a gente chega numa congregação e a gente está tão aflito, tão necessitado, tão carente, precisando de tantas coisas. Aí Deus usa os líderes para poder nos abençoar, pagar o preço em oração, perder noite, muitas vezes perder o contato com a família para poder estar ministrando, para poder estar junto. E aí na hora que a prosperidade chega, não se lembra nem dessas pessoas. Tenham cuidado para você não abandonar os levitas enquanto vocês estiverem vivendo nessa terra. Se chegamos até aqui é porque Deus levantou um exército de pessoas para interceder e nos abençoar em todas as maneiras. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que intercederam outrora e que ainda intercedem por nós e têm nos abençoado, inclusive financeiramente. Nós reconhecemos o valor de cada líder que o Senhor levantou. Que o levita aqui não era aquele que ficava levitando. O levita aqui não era o cantor, era aquele que cuidava das coisas de Deus. Aí sim, tinha os instrumentistas, tinha os musicistas, tinha os que cantavam, tinha os que limpavam o templo, tinha os que organizavam as coisas, aqueles que faziam que funcionasse, inclusive, para os sacerdotes terem os sacrifícios, aqueles que tomavam conta do templo, aqueles que faziam faxina, aqueles que estavam na obra do Senhor. Então, não esqueçam dessas pessoas. Elas são importantes, sempre sejam uma bênção na vida dessas pessoas que são os obreiros na casa de Deus. E quando o Senhor, seu Deus, tiver aumentado tudo que vocês possuírem, porque aqui está falando de território, a conquista era de território, mas para nós hoje é quando Deus prosperar vocês de maneira tal e cumprir aquilo que prometeu, aí vocês podem desfrutar do melhor quanto vocês quiserem, mas cuidado com o pecado, porque se alimentar o pecado, ele vai destruir vocês. E se vocês derem espaço para o pecado, vai ser abominação para o seu Deus e ele próprio vai ser contrário a vocês. Lembre-se que vocês podem fazer isso, inclusive nas famílias de vocês, na casa de vocês, mas não deixem de congregar. Eita glória! O feito de sangue seria um pacto eterno com Cristo Jesus, o nosso Senhor, e Deus estava então indo de encontro a todas aquelas nações que estavam fazendo pactos de sangue com Deus que não era Jesus. O próprio Jesus entrega a vida dele por mim, por você, por todos aqueles que creem, e com todo o sangue ele compra a nossa libertação, a nossa salvação para sempre. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para curar, libertar e salvar. Então eu não quero que vocês façam pactos de sangue por aí,
Então, na hora que vocês forem escolher com quem casar, cuidado com as atividades de vocês, porque são pactos de sangue. Palavras são pactos. O que vocês enxergarem nessa terra e vocês acordarem, eu vou ter que estar à risca. Então não aprendam com eles, mas aprendam comigo, diz o Senhor. Vamos aprender mais de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. No 28 ele diz: tenham cuidado de obedecer tudo. Inclusive ensine isso para os seus filhos, para que vá bem a sua geração. Estou parafraseando o texto. E tudo isso é bom e certo perante o Senhor, o nosso Deus. Não deixe os filhos de fora, ensina a ele dia e noite. O Senhor, 29, vai dizer que vai eliminar então todos da presença, todos aqueles que são de nações pagãs, e Ele vai exterminar e vai expulsar todos para que possa ter uma invasão conflituosa, mas ao mesmo tempo tranquila, retirando inclusive os animais ferozes e deixando os animais ferozes nas fronteiras para que eles não pudessem entrar. Deus colocava um exército de animais ferozes para que os povos não viessem se unissem para poder tomar aquilo que eles conquistaram. Deus levanta pessoas para nos abençoar. Deus coloca os anjos ao redor daquele que os tem e os livra. Deus tem feito isso ainda nos dias de hoje. Então as nossas conquistas, irmãos, estão em cima daquilo que Deus está falando. E como é que será o nosso ano 2025? Depois de tudo isso que eu li, eu estou com muita expectativa. Primeiro, é menos um ano longe de Jesus. Seja porque Ele está voltando, seja porque eu estou ficando mais velho. Nós vamos nos encontrar com Ele de alguma maneira. Então isso já é motivo para a gente poder estar alegre. E no 30, cuidado para vocês não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses dessas nações, dizendo: como é que essas nações servem a esses deuses? Vamos fazer o mesmo. A curiosidade, filosoficamente dizendo, a curiosidade é importante, inclusive para a criança amadurecer e aprender. Mas dentro dessa curiosidade, o que os pais vão ensinar para os filhos dentro da curiosidade delas? Aqui seria o mesmo contexto. Quando a gente está curioso para poder descobrir as coisas, precisamos consultar as Escrituras para aprender de Deus aquilo que Ele diz que é, e fim de papo. A nossa curiosidade tem que estar baseada nas Escrituras Sagradas e não em algo que a gente veja. Até porque todas as Escrituras Sagradas, o que tiver escrito já está cheio de ciências, seja elas quais forem. Então a gente precisa ter cuidado, porque vai entrar festas pagãs nas escolas, vai entrar ensinamentos de ensino que não são de Deus, e vão entrar filmes, mídia, informações, comunicações, redes sociais, algumas palavras, algumas afirmações, para que todos estejam aprendendo coisas que Deus nunca falou e não quer que o povo dele faça ou repita. Então aqui não está o politicamente correto. Não é viver completamente em paz e para ter em paz com aqueles que têm opiniões diferentes e divergentes da gente, só para a gente não criar um conflito falando que é a verdade. A gente não pode se calar diante do pecado, mas confrontar o pecado e amar as pessoas. Então ele deixa essa afirmação para a gente. Vocês tenham cuidado com isso, para que vocês não fiquem se questionando por que na igreja de fulano lá tem luzes e fogos de artifício e na igreja do pastor Léo não tem. Por que lá eles
vão fazer o culto da virada e vão virar pirueta mesmo. Porque lá tem um reteté e todo mundo fica num mistério misterioso. Cuidado para vocês não repetirem as práticas ocultistas, porque Deus abomina a feitiçaria. Muitos esqueceram de ler Deuteronômio, capítulo de número 12, ou quando lê não entende nada, porque Satanás já cegou o entendimento. Então não é porque os outros estão fazendo que vocês vão fazer. É o que Deus está falando para o povo dele, não sou eu que estou pregando para vocês não, viu? Eu estou repetindo o que Deus está falando em Deuteronômio, você está me acompanhando, eu estou no versículo número 30. Então não quero repetir essas coisas. Lembre-se que todo entretenimento que eles estão fazendo é para terem poder, fama, dinheiro e sexo. Eu não quero vocês assim, porque vocês são um povo separado para a minha glória. A motivação deles não tem nada a ver comigo, diz o Senhor. Não adore então no 31 o Senhor seu Deus da maneira como fazem essas nações, porque ao adorar os seus deuses, elas fazem de todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia. Inclusive acreditando em falsos profetas, porque Moisés é levantado aqui como líder e profeta para poder confrontar os falsos profetas. Aí os apóstolos vêm para poder mostrar os falsos mestres. E a gente está alicerçado nas Escrituras Sagradas, seguindo os preceitos dos profetas e dos apóstolos. Então os profetas vão combater a falsa profecia, dentre alguns pontos, e os apóstolos vão combater os falsos mestres. E quem são esses? Abram as Escrituras e comparem a vida deles com aquilo que eles estão fazendo e falando. Se for para ganhar dinheiro e ter benefício próprio, enriquecer e ficar milionário, são práticas dos povos que, versículo de número 31, está dizendo, repugnante, que o Senhor odeia. Deus odeia o dinheiro? Não. Jesus vai falar mais sobre dinheiro do que sobre o inferno. Ele está falando para a gente não adorar o dinheiro, que é o Senhor chamado Mamon. Mas sem ele a gente não pode fazer muita coisa. Então, se a finalidade for receber e ganhar, e ter benefício para si, e a vanglória para si, certamente eles não estão me adorando, porque eles precisam desaparecer para que Cristo apareça na vida de cada um deles. E ele vai finalizar dizendo assim: inclusive, eles estão sacrificando a geração, os filhos deles por causa dessas coisas. Seja porque os filhos vão repetir essas práticas idólatras, imorais e rebeldes, seja porque os filhos vão ficar entregues ao mundo e perdidos por causa da cobiça, da imoralidade e da idolatria dos pais. 32. Apliquem-se a fazer tudo o que eu ordeno a vocês e não acrescentem nem tirem coisa alguma. Então é para fazer tudo como eu estou falando. Não queira acrescentar coisas. E também não queira retirar coisas que estão nas Escrituras. E a palavra profética para a gente do ano 2025 é essa. Não inventa coisa não. Leia as Escrituras e coloque em prática, que vocês vão ser abençoados, bem-sucedidos. E aquilo que está nas Escrituras, Deus já prometeu e Ele vai cumprir. Ele é um Deus abençoador e nós já somos mais do que abençoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não precisa fazer nada.
Jesus já fez tudo e agora a gente já entendeu essa palavra. Se o sacrifício de Cristo é perfeito e Ele é suficiente, o nosso sacrifício é uma vida de renúncia, uma vida de dedicação e de busca ao nosso Senhor e ao nosso Deus. Aleluia. Então a gente viu na rádio nesses dias, a gente vê na mídia esses dias, um bocado de convocação, a ponto de eu chegar no meu perfil hoje e colocar algo a respeito disso. E essa turma vai falar um bocado de coisa para o ano que vem. Interessante que falaram tantas coisas para o ano que vem, e aí surgiu 2020, um ano terrível, 2021 pior, que foi o tempo do Covid, e nada do que os falsos profetas falaram se cumpriu. E eles vão repetir tudo isso nesse ano de 2024, porque 2025 não tem mais pandemia, e muitos vão cair no mesmo ponto e vão fazer as mesmas práticas e vão continuar. E Deus nos ensinou o quê? Não sigam essas coisas, porque eu separei vocês para a glória do meu nome. Não se deixe levar por isso, mas eu já estou abrindo os caminhos para que vocês sejam prósperos. É só vocês seguirem o que está nas Escrituras e colocar em prática, porque vocês são Deus. Essa é a palavra que Deus colocou para poder compartilhar com vocês. Nós já somos uma bênção do Senhor. Nós somos descendência de Abraão, enxertados na videira verdadeira. Se Abraão é uma bênção, nós somos uma bênção. Ser tu uma bênção, onde nós chegarmos é local de bênção. A história muda, o ambiente muda, as pessoas mudam, porque o Senhor habita em nós e a presença dele em nós faz toda a diferença. Então, quem está disposto a entrar em 2025 diferente, a gente precisa começar com arrependimento de tudo aquilo que a gente desperdiçou, que a gente foi criança e a gente fez por infantilidade. Quem sabe a gente cometeu algumas práticas pagãs porque a gente não tinha orientação ou porque a gente não tinha maturidade. E aí Deus dá uma alerta para mim e para você: ensine a criança de vocês, para que eles não repitam isso depois. Então, qual é o ensinamento? Aqueles que estão novos na fé, que são infantis ou crianças ainda, aprenda com aqueles que têm mais maturidade para não repetir aquilo que Deus abomina. Oh, glória! Maravilha, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado. Eu sei que adentraremos amanhã em primeiro, para nós aqui que estamos no Ocidente. Em alguns lugares do Ocidente também. Pelo nosso fuso horário. Uma mentalidade diferente, porque a tua palavra faz com que tenhamos uma metanoia, mudança de pensamento e de práticas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós oramos para que essa maturidade do Evangelho alcance outras pessoas que agora também querem servir a Ti de verdade. O Senhor pode sondar agora nessa cidade quem está com o coração verdadeiro para Te amar e não foi com interesse nenhum, e não está com interesse nenhum nas igrejas, nessa cidade, em buscar os benefícios próprios, mas adorar o Senhor verdadeiramente, em espírito e verdade, que possam desfrutar do melhor, começar da minha vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Eu queria saber como